Tá vendo aí mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Inscreva-se aí no nosso canal, apoie se puder, seja membro. Vem com a gente para mudar o Brasil. Valeu, forte abraço. No intuito de esclarecer, então, esta coisa da linguagem poética, eu vejo, a linguagem poética não é senão uma variante específica da linguagem simbólica de modo geral. Então precisamos cavar esse negócio da linguagem simbólica e ver como é que funciona isso. E daí os trabalhos que eu fiz sobre alquimia e astrologia. O curso inteiro, que se chamou Conceito de Alquimia, que eu acho que foi transcrito depois, até bem transcrito pelo Fernando Manso, se eu me lembro, né? Mas que acho que não está no site, né? Não está. É uma apostila bem longa, um curso que eu dei no Rio de Janeiro, o Conceito de Alquimia, que é uma coisa bastante importante para entender essa investigação, mas como eu precisava acrescentar muita coisa ali, não botei em circulação até hoje, mas qualquer hora vai aparecer. E também a questão, vamos dizer, do simbolismo astrológico, onde, no meio da investigação sobre o símbolo, eu vi que havia ali uma confusão terrível entre dois problemas especificamente diferentes. Que era a astrologia considerada como linguagem. Quer dizer, considerada como linguagem, a astrologia está onipresente no universo. Onde quer que você olhe, você tem resíduos da linguagem astrológica, vamos dizer, nas artes plásticas, na música, na literatura. Por exemplo, se você não conhece simbolismo astrológico, você não entende a estrutura de uma catedral medieval. É absolutamente impossível, né? Bom, então você tem, por um lado, essa astrologia considerada como linguagem. Esta linguagem, por sua vez, expressa uma cosmovisão. E essa cosmovisão nasce de uma certa experiência, digamos, primitiva, do cosmos considerado, vamos dizer, como unidade confusa. Que é exatamente aquilo que o Wegener vai chamar das civilizações cosmológicas. Aquela cujo senso de ordem é ditado pelo impacto de uma impressão direta da unidade do cosmos. Onde, evidentemente, tudo aparece ligado a tudo por elos de simpatia, analogia, paralelismo, etc, etc, etc. Mas vamos dizer, mas esta impressão é apenas uma impressão. E, como é o impacto de uma impressão momentânea e confusa, então, o que ali se entende como ordem é, na verdade, um caos. Apenas é um caos unificado. Tá certo? Então, dentro desse caos, acontecia um segundo caos, que era, vamos dizer, a confusão entre esta linguagem astrológica usada como um instrumento poético de expressão da impressão de unidade do cosmos e o fenômeno propriamente dito das tais influências astrais. Eu digo, olha, se essas influências astrais existem, né, elas existem como um fato e não como uma linguagem. Não é isso? Então nós temos que ver, aí pegar essa maçaroca de linguagem astrológica usada ao longo dos tempos, e que aparece tanto nos livros de astrologia, como aparece na poesia, aparece em Dante, aparece em Shakespeare, aparece em Goethe, aparece em tudo quanto é lugar, aparece na pintura medieval renascentista, quer dizer, isso está por toda parte, né? Quer dizer, essa cosmovisão das antigas civilizações cosmológicas, ela continua presente dentro de civilizações já diferenciadas, como por exemplo a civilização cristã, ou a civilização islâmica. Ela ainda está presente, ela ainda é um instrumento básico de linguagem que as pessoas usam. E, no entanto, dentro de uma dessas civilizações, que é a civilização do Ocidente, surge esta possibilidade, vamos dizer, que é a ciência física, que permite isolar determinados fatos, né, e separar no reino dos fatos os que acontecem dos que não acontecem. Tá certo? A ciência serve para isso. Tá certo? Esses fatos isolados, por exemplo, não significarão nada e não são conhecimento, mas são elementos de um conhecimento possível. E esta é a função da ciência, fornecer esses elementos. Né? Então, e daí que surge todo o negócio da astrocaracterologia. Eu digo, para separar uma coisa da outra, eu digo, isso é um bicho de 7 cabeças, isso é um trabalho para muitos anos. Mas tem que fazer. Por quê? Porque a confusão entre linguagem astrológico-alquímica e os fenômenos, os possíveis fenômenos astrológicos alquímicos,
ela está na base de uma série de confusões que apareceram dentro das discussões filosóficas e científicas. Quer dizer, se você não cavar isso a fundo, você não vai entender, por exemplo, por que Newton precisou criar uma hipótese absurda chamada tempo absoluto, tá certo? E movimento absoluto, né, que são expressões até contraditórias, para fundamentar uma cosmovisão de tipo monoteísta, na qual se dissolvia a Santíssima Trindade e sobrava um monoteísmo absoluto de tipo islâmico. E se você não meditar profundamente sobre essa superposição de linguagem com o fato, tal como aconteceu em alquimia, você não vai entender o problema com Newton. Esse é só um dos inumeráveis problemas que eu estou dizendo. Também você não vai entender porque, vamos dizer, que Kant, quando ele escreve o seu livro Sonhos de um Visionário, contra Emanuel Swedenborg, ele escreve o livro contra o Swedenborg e 2 anos depois, ele, sem citar Swedenborg, que repete muitas doutrinas do Swedenborg, aprovando-as. O que já isso é vigarice, evidentemente. Né? Mas você entende por que Kant, ao mesmo tempo, podia dizer o seguinte, que nós nada sabemos sobre os mundos espirituais, nós podemos apenas conjecturar, mas ao mesmo tempo ele assegurava que existia vida no planeta Júpiter, no planeta Marte, e ele descrevia os habitantes de Júpiter e Marte. Entendendo? Como foi possível esta mistura total de suposto ceticismo, criticismo científico com esta mitologia? É claro que isso é um fato teratológico da história do pensamento. Ninguém sabe que Kant acreditava, né, em ETs, tá certo? Então, está aí, porque o livro dele sobre o Swedenborg ninguém lê. E aqui é o livro, eu acho, é o livro central da obra dele, está tudo ali explicado ali. Quem não entendeu isso não vai entender crítica da razão pura, crítica da razão prática, nem nada. Principalmente porque Kant é um especialista em fazer o seguinte, ele enuncia uma regra geral. E depois ele coloca tantas atenuações e tantas exceções que você pode dizer que Kant disse A, como pode dizer que Kant disse não A. E é por isso que as pessoas, vamos dizer, os admiradores de Kant, sempre encontram alguma coisa para salvar no Kant. Né? Eu digo, ele disse tal coisa assim, mas ele disse outra. Olha, isso aí para mim é uma enrolação, tá entendendo? Quer dizer, ou é ou não é. Né? Quer dizer, você tem que saber qual é a estrutura geral da filosofia do sujeito e quais são as exceções parciais que ele colocou. Mas se o número de exceções parciais pesa tanto quanto a regra geral, então não dá para saber qual é a regra geral. Né? Então, tanto pode dizer que o Kant disse uma coisa, quanto que ele disse a outra. Uma outra coisa que também acontece, vamos dizer, em Karl Marx, acontece no Dr. Freud, acontece numa infinidade de autores modernos, que partem de coisas absurdas e depois tem que ficar, né, criando um monte de gambiarra. Coloca um band-aid aqui, um durex acolá, né, cola Pritz, né, e assim por diante, cola de bastão, e assim por diante. Né. Então, quer dizer que todo esse negócio da alquimia e da astrocartologia foi feita com o objetivo de esclarecer certos pontos de detalhe que eu precisava para chegar depois na solução dos grandes problemas que eu estava querendo resolver. E o grande problema era exatamente esse que o Bruno coloca o mundo como ideia, o mundo como rapto. Eu digo, peraí. Né? O mundo não pode se compor, por um lado, de uma ideia e, por outro lado, de um furacão. Não é possível isso. Né? Ele tem que ser uma outra coisa. Uma coisa tão dividida assim não poderia existir. Você pode ter a experiência dessa divisão porque nasce da nossa ignorância, da nossa inexperiência. Vamos dizer, é como um garoto cujos pais brigaram, e daí para diante ele só vê separação, tragédia, hostilidade, etc, etc. Bom, tudo isso existe, meu filho, mas isso não é tudo. Né? Quer dizer que se desde o começo do mundo todas as famílias tivessem se dividido, simplesmente não existiria mais uma família no mundo, tá entendendo?
E as coisas, de vez em quando, podem aparecer sob esse aspecto, mas é como dizer, é um azar. É uma tragédia. Essa tragédia não pode ser a estrutura geral do mundo, porque senão não seria tragédia e nós nem mesmo perceberíamos que há algo errado nela. A estrutura do mundo, o Dante viu muito bem, a estrutura do mundo só pode ser uma comédia, na qual a ordem acaba se restaurando de alguma maneira. Senão não poderia continuar existindo. Ainda que toda a sua vida transcorra dentro da tragédia, é só uma coincidência, você é somente um. Por exemplo, eu tenho um amigo, o Jorge Legman, que foi... Olha onde o sujeito nasceu. Ele nasceu no campo de concentração de Auschwitz. Eu digo, mas Jorge, isso já é lugar para você nascer, porra, né? E, no entanto, quando você vê o Jorge Legman, é um sujeito alegre, feliz, entendeu? Então, quer dizer, teve aquele pedaço da vida dele, mas aquilo não é tudo. Agora, você diz, olha, o sujeito nasceu, cresceu, viveu e morreu dentro do campo de concentração, nunca mais viu nada. Fala, bom, aí vai ser difícil você explicar isso para ele, né? Então, ainda que a nossa vida seja muitas vezes trágica, você não pode extrapolar totalmente da sua vida para a estrutura geral do cosmos. É isso?